Hey, hoteleiro, tudo bem? Eu sou Ju Vieira, esse é o canal do Hospedim e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Hoje a gente vai descomplicar o cálculo da diária. A diária é a unidade de estadia que determina o valor que você vai cobrar pelo tempo de permanência do hóspede no seu meio de hospedagem. E a quantidade de diárias diz respeito ao tempo que ele vai ficar, né? A data de chegada e a data de saída. Mas qual é o preço que você deve praticar? Como que você pode calcular a sua diária? Essas são questões que a gente vai responder nesse vídeo, até porque são dúvidas muito frequentes que sempre aparecem lá no nosso blog da Hospedim. Mas antes de seguir em frente, eu peço que você se inscreva nesse canal e deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui, né? Claro, se esse conteúdo também ajuda você de alguma forma, combinado? Bom, para esse vídeo eu separei algumas dúvidas que são frequentes sobre cálculo de diária, né? Sobre precificação de diária. Vamos dar uma olhada junto comigo? Primeira pergunta: a diária deve ser cobrada por quarto ou por hóspede? Como premissa, é importante que você tenha uma estratégia de diária feitas por quartos. Então, quanto é a diária para se hospedar naquele determinado quarto, naquela categoria, por exemplo. Mas você também precisa ter na sua estratégia de preço o valor que você vai cobrar por uma pessoa extra, né? Então, vamos supor que o quarto é de casal e a diária custa R$250. Mas se você for colocar mais uma pessoa, um adolescente, por exemplo, uma criança nesse quarto, ou até mesmo um outro adulto, o quanto você vai cobrar por ele a mais. Então é importante que você tenha essas duas visões. Como premissa, ou seja, como primeiro cálculo, você pode fazer por quarto, mas sempre ter a noção, sempre ter tabelado, sempre ter calculado quanto você vai cobrar por uma pessoa a mais, tá? Então uma coisa não exclui a outra. Segunda pergunta: o que devo considerar no cálculo da diária? Existe metodologia para isso? Sim, existe, e o ideal é que você faça cálculos, que você não defina a sua diária com base na concorrência, com base no preço das outras pessoas unicamente, tá? Esse vai ser somente um elemento do cálculo da sua diária. Mas como início, né, como ponto de partida, você vai calcular a sua diária levando em conta os seus custos fixos e variáveis. Então, tudo que você precisa investir para hospedar uma pessoa aí na sua pousada, no seu hotel. Tá? Você vai ter que fazer esse levantamento, muitas vezes vai ter que fazer um rateio dos custos gerais. Por exemplo, a energia elétrica é algo que você paga por todo o meio de hospedagem, né? Então você precisa fazer um rateio daquilo que é necessário para a operação, que é um custo fixo, e também aquele custo variável necessário para hospedar uma pessoa aí no seu quarto, tá? Então você tem que ter essa noção para poder calcular a sua diária. Claro que você pode pegar todos os custos do mês que você tem e fazer também essa divisão, né? Colocar nas fórmulas que você vai utilizar, mas ter essa ideia de rateio também é importante para saber quanto que custa um quarto para você. Então, o primeiro passo é entender esses custos, e aí você precisa ter conhecimento, né, dos seus custos mensais, tá? Num segundo momento, você vai utilizar as fórmulas, que você pode fazer uma fórmula simples, que a gente chama fórmula por apuração de custos, que é essa que leva em conta somente os custos mensais, ou você pode utilizar uma fórmula um pouco mais interessante, a exemplo da fórmula UBAR, que é uma fórmula que leva em conta também o investimento que você faz no seu meio de hospedagem. Por exemplo, vamos supor que você fez uma reforma, uma revitalização no seu sistema de climatização. Trocou o ar-condicionado, né? Trocou os aparelhos por equipamentos melhores, e isso, claro, custou, né, um investimento para você, R$100 mil, por exemplo. Esse dinheiro, ele precisa voltar para o seu negócio e ele vai voltar por meio da sua diária. Tá? Então ele não é um custo fixo, foi um investimento que você fez, mas esse investimento ao longo do tempo tem que voltar para o seu negócio, ele vai voltar no preço da sua diária.
tá? Assim como você pode colocar no preço da diária questões relacionadas a cancelamento, relacionadas a enxovais que você vai ter que trocar, que foram estragados pelos hóspedes, né? Relacionadas a avarias causadas pelos hóspedes. Então, são pequenos percentuais que você vai contemplar na sua diária. Então, veja como o custo sozinho não vai expressar uma diária base tão real. E a Fórmula UBAR traz essa questão do investimento também. Eu não vou conseguir falar nesse vídeo, gente, sobre fórmulas, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book que a gente tem que explica muito bem sobre isso e também um mini curso que a gente tem com algumas aulas, acho que são 4, bem explicadinhas de como você calcula a sua diária base. Então, utilizando uma fórmula, você vai chegar ali no mínimo de preço de diária que você precisa cobrar para manter o seu negócio funcionando. E aí, no terceiro passo, vem a qualificação dessa diária e é neste momento que você vai trabalhar não somente preço, mas também o valor que você entrega, tá? O seu diferencial, o seu posicionamento, o público que você atrai. Aí sim você vai olhar para a concorrência, vai olhar para o mercado e você vai construir a sua estratégia de tarifa. Quando você vai dar desconto, em que momento você vai vender mais barato, em que momento você vai vender mais caro. Inclusive, se você quiser mais vídeos sobre isso, outros vídeos só sobre precificação de diária ou sobre tarifário, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer, tá bom? Então, você precisa sim adotar uma metodologia e iniciar pelo levantamento dos seus custos, tá? Para calcular a diária. A terceira dúvida comum também é bem interessante, tá? Em que momento eu devo aumentar a minha diária? É importante a gente ter clareza que a estratégia de preços é algo vivo. Ela precisa ser alterada de tempos em tempos, ela precisa ser monitorada. Porque tem alguns fatores econômicos que influenciam no nosso preço, como a inflação, por exemplo. Então a gente precisa estar revendo, ajustando, até porque todos os nossos fornecedores vão ajustar preço também e a gente tem que olhar para a nossa diária ajustando esses acréscimos, né? Ou também os decréscimos, se for o caso. Mas, tendo em mente que a nossa estratégia é viva, a gente tem que ter um processo de revisão dos nossos preços para poder aumentar de tempos em tempos. Em paralelo a isso, você pode ter uma estratégia de preços, de precificação dinâmica, né? Que ela vai variar, vai oscilar na semana, no mês ou até mesmo no dia, de acordo com a sua taxa de ocupação. Então você não vai tomar uma decisão assim em cima de achismos, tá? Se você tem uma estratégia de tarifa dinâmica, você consegue determinar com o seu time em que momento você vai baixar o preço da diária, né, dar desconto, por exemplo, e em que momento você vai aumentar. Então, se é uma época que você tem uma alta demanda, por exemplo, né, ou se vai acontecer alguma coisa aí próximo ao seu meio de hospedagem, um evento, né, algum artista que vai fazer um show, se você tem essa informação, você sabe que vai ter demanda, por que você vai vender tarifa mais barata? Né? Por que você vai anunciar no Booking, no Airbnb, o seu preço mais barato? Você precisa anunciar o preço mais estratégico, né? O preço melhor, que tem a lucratividade maior. Porque no momento em que você precisar vender por um preço menor, isso vai se equilibrando e você não perde tanto na taxa ali no seu percentual de lucratividade, certo? Então tome cuidado com isso, porque a sua tarifa ela é flutuante, ela é viva, ela é dinâmica. Praticar o mesmo preço sempre, em todos os momentos, em todos os canais, pode ser aí o que está causando problema nas receitas do seu meio de hospedagem. E a quarta dúvida também é bem interessante. Devo ou não incluir café da manhã na minha diária? E a resposta é clássica, gente. Isso depende, né? Depende do seu tipo de meio de hospedagem, depende do seu perfil de hóspede. Mas em forma geral, né, via de regra, digamos assim, incluir o café da manhã na diária é melhor, porque a percepção do hóspede é de que ele está ganhando com isso, tá? Neste processo. E se você vai cobrar a mais para ele tomar o café da manhã, a sensação que ele tem
é de que ele está perdendo, né? Então, mesmo que você cobre o mesmo valor ou até um pouquinho mais, incluindo o preço na diária, ele vai pagar, ele vai sentir que ele tem ali uma oferta melhor. Então é muito mais uma sensação, né, na sua estratégia de venda do que propriamente a questão financeira. Incluir pode ser mais interessante porque você tende a passar para o hóspede essa mensagem de que tá tudo incluso, de que ele tá ganhando com aquilo, tá? Diferente do fato dele ter que pagar separado para ter algo que na maioria das vezes é considerado essencial no meio de hospedagem, que é o café da manhã. Desde que você consiga calcular de forma correta, né? Desde que você tenha clareza desses custos, incluir na diária pode ser sim uma boa opção. E a gente está falando aqui de preço, de valores, de números, né? E do quanto a gente tem que ter atenção na precificação da nossa diária. Mas não se esqueça que, acima de tudo, nós estamos lidando com pessoas. Então, a forma como você se comunica, como você se posiciona, como você faz as suas ofertas, vai fazer muita diferença no sucesso financeiro do seu meio de hospedagem. Ficou mais alguma dúvida para trás? Você tem alguma outra questão sobre preço de diária que gostaria de saber? Deixe aqui nos comentários porque a gente pode conversar um pouco mais. Até a próxima! Tchau! Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedim? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você!